E se eu te dissesse que a Bíblia descreve um momento em que uma estrela cai do céu e contamina as águas da terra? Essa estrela não é apenas simbólica. Ela tem um nome: Absinto. No livro do Apocalipse, somos informados que muitas pessoas beberão dessa água envenenada e morrerão por causa dela. É uma das profecias mais sombrias e perturbadoras das Escrituras. No entanto, aqui está algo curioso. A maioria das igrejas raramente menciona esse tema. Muitos simplesmente ignoram essa parte do texto sagrado. Mas por quê? A resposta pode estar justamente na natureza amarga dessa profecia. O absinto representa um dos presságios mais difíceis de aceitar na Bíblia, e talvez mais próximo da realidade do que imaginamos. O Antigo Testamento contém 15 livros proféticos. Já o Novo Testamento nos traz apenas um livro com esse caráter profético: o Apocalipse, escrito por João, o apóstolo. João escreveu essa revelação enquanto vivia em Éfeso, cidade para a qual ele se mudou junto com Maria, mãe de Jesus. Ambos viveram ali até o fim de suas vidas e é onde também foram sepultados. O Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, durante um período de intensa perseguição. O imperador romano exigia que todos os cidadãos queimassem incenso diante de um altar e declarassem: César é Senhor, uma vez por ano, no dia do Senhor. Para os primeiros cristãos, essa exigência representava um conflito direto com sua fé. Eles não podiam negar sua convicção de que Jesus é o Senhor, uma afirmação que naquela época poderia custar a própria vida. Declarar César é Senhor não era algo simbólico. Evitá-lo trazia consequências sérias. Era um momento crucial. Seria preciso ver se os cristãos permaneceriam firmes em sua fé. Mesmo antes do livro do Apocalipse ser escrito, já havia pessoas morrendo por aquilo em que acreditavam. Todo esse livro, na verdade, serve como uma espécie de guia para aqueles dispostos a sacrificar tudo por sua convicção. No início, a palavra mártir significava apenas testemunha. Mas logo ficou evidente que ser uma verdadeira testemunha de Jesus poderia significar perder a própria vida. Foi assim que o termo passou a representar alguém que morre por causa de sua fé em Cristo. João foi o autor do livro do Apocalipse, mas a forma como ele escreveu essa obra é bem diferente de seus outros escritos, como o Evangelho de João e suas 3 cartas. E há um motivo para isso. O conteúdo do Apocalipse foi entregue a João de maneira única. Deus Pai deu a revelação a Jesus, que a transmitiu a um anjo. Esse anjo, por sua vez, passou a mensagem para João, que então escreveu para todas as igrejas. Nenhum outro livro da Bíblia surgiu de forma tão complexa. João escreveu tudo o que viu e ouviu, e às vezes as visões eram tão extraordinárias que o anjo precisou lembrá-lo, 11 vezes, de registrar tudo. Durante essas revelações, João foi levado ao céu, onde ouviu diversas vozes, coros e cânticos. Ele presenciou cenas tão impactantes que exigiram atenção total para não deixar nada de fora. Foi fundamental que João escrevesse cuidadosamente tudo o que viu e ouviu. O livro do Apocalipse é extraordinário, com um tema central muito claro: o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Esse evento é profetizado nada menos que 318 vezes em toda a Bíblia, tornando-se a predição mais frequentemente mencionada nas Escrituras. O Apocalipse descreve os acontecimentos que ocorrerão antes, durante e depois da volta de Cristo. É nesse contexto que surge a figura do absinto. Ele aparece como parte de uma série de eventos conhecidos como as 7 trombetas. Em Apocalipse 8:9, João fala de um tempo próximo ao fim do mundo, quando os 7 anjos tocam suas trombetas. Cada trombeta anuncia uma nova fase de julgamento divino sobre a humanidade. As 7 trombetas são descritas nos capítulos 8, 9 e 11 do livro e representam uma sequência de desastres. São parte do conteúdo do 7º selo, que simboliza a abertura do juízo final. O absinto aparece com a 3ª trombeta, mas antes disso, a sequência começa com acontecimentos igualmente catastróficos. Quando o primeiro anjo toca sua trombeta,
O mundo é atingido por uma tempestade de granizo e fogo misturados com sangue. Já na segunda trombeta, algo semelhante a uma enorme montanha em chamas é lançado ao mar. O impacto é devastador. 1/3 do mar se transforma em sangue e 1/3 dos navios afunda. E 1/3 da vida oceânica morre. O terceiro anjo soou sua trombeta, e uma grande estrela, brilhando como uma tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. O nome da estrela é Absinto. 1/3 das águas se tornou amargo, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas. Por que uma estrela teria um nome? Porque Deus a chamaria de Absinto? E o que esse nome significa? Algumas pessoas pensam que o absinto é um cometa. Outros dizem que é uma bomba nuclear. Alguns acreditam que é simbólico. Outros pensam que é um objeto literal que atingirá a Terra. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. O terceiro julgamento da trombeta é como o segundo, exceto que afeta a água doce do mundo, lagos e rios, em vez dos oceanos. O absinto, ou Artemisia absinthium, é uma planta arbustiva conhecida por seu amargor extremo e propriedades venenosas. Em botânica, o absinto é uma planta real. É amargo. Tão amargo que deixa a boca seca. Tão amargo que nem os animais o comem. Nos tempos antigos, era símbolo de dor, veneno e julgamento. Sem cura, sem esperança, apenas amargura. Mas aqui está a coisa. Na Bíblia, o absinto nunca permanece apenas como uma planta. Ele se torna um símbolo espiritual. Representa o que acontece quando as pessoas viram as costas para Deus. Quando dizem, não precisamos de você. Quando perseguem ídolos. Quando distorcem a verdade. Quando andam em pecado e se recusam a se arrepender, é aí que o absinto aparece. Não para limpar, mas para amaldiçoar. E agora, o mistério aprofunda. Por que uma estrela teria o nome de uma planta amarga? Por que um objeto em chamas, caindo do céu, seria chamado de absinto? É aqui que a profecia se torna pessoal. Absinto pode ser mais do que algo que cai na terra. Onde o absinto aparece? Logo depois de as pessoas se recusarem a ouvir. Quando os avisos são ignorados. Quando a verdade é rejeitada. Quando a misericórdia é pisoteada. Não vemos isso apenas uma vez. Vemos repetidamente. Em Deuteronômio, Deus adverte sobre o absinto quando o povo escolhe ídolos. Em Jeremias, absinto é dado a uma nação que se recusou a se arrepender. Em Lamentações, a cidade que antes era exaltada, agora bebe absinto na tristeza. E finalmente, em Apocalipse, a estrela chamada absinto envenena as águas, e muitas pessoas morrem. Isso não é apenas um evento único. Isso é um padrão. Deus adverte. As pessoas ignoram. A amargura vem. E quando o absinto vem, ele vem com uma mensagem. Você não quis beber da água viva. Agora vai provar a amargura. Mas o que torna isso ainda mais aterrorizante é que o absinto nem sempre parece amargo no começo. Essa é a armadilha. A planta tem folhas verdes, cresce silenciosamente, espalha-se lentamente, como o pecado. Provérbios 5:3 diz: os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, mas o seu fim é amargo como o absinto. Começa doce, mas termina em dor. Será por isso que tantas pessoas não percebem que estão sendo envenenadas espiritualmente até que seja tarde demais? Então, o que é o absinto? Não é apenas uma estrela, não é apenas uma planta. É um julgamento, um aviso, um símbolo. Este é o julgamento divino. O absinto é uma estrela literal? Alguns dizem que sim. Pode ser um cometa ou meteoro com veneno em seu núcleo, como o cianeto. Outros dizem que é radiação, como em Chernobyl. Curiosamente, após o desastre nuclear de 1986, muitas pessoas notaram que a palavra ucraniana para absinto é Chernobyl. Poderia ter sido uma prévia? Um aviso? Algo que Deus permitiu para nos mostrar o que está por vir? Não sabemos ao certo. Mas sabemos de uma coisa. Essa profecia ainda está por vir, e será muito pior do que Chernobyl jamais foi.
Poderia o absinto simbolizar como a verdade está sendo substituída pela amargura até agora? O livro de Apocalipse nos mostra uma sequência. Onde estamos agora nessa linha do tempo? Mateus 24:8 chama de o início das dores. Não é o fim, mas o começo da contagem regressiva. Se isso for verdade, então o absinto não está a séculos de distância. Pode estar logo ali na próxima esquina. Quando a terceira trombeta soar, o mundo já terá passado por uma dor incrível. Saraiva e fogo misturados com sangue. Uma montanha em chamas lançada ao mar, um terço do mar transformado em sangue. E agora, com o absinto, a terra é julgada. O mar é julgado. E agora, a água doce é julgada. Um a um, os sistemas dos quais dependemos estão sendo destruídos. Deus não está fazendo isso por acidente. Ele está mostrando ao mundo: vocês rejeitaram a água viva. Agora, a sua água é amarga. Quando as pessoas se afastam de Deus, sempre há um custo. Nem sempre imediato, mas eventualmente ele chega. E ele vem em forma de amargura. Amargura na alma, amargura nos relacionamentos, amargura na mente. E um dia, essa amargura atinge o céu e o julgamento desce. Não porque Deus está com raiva sem motivo, mas porque sua paciência acabou. Vamos ser honestos. Por que não ouvimos sermões sobre isso? Por que as igrejas não falam sobre o absinto? Porque muitos pulam essa parte. Porque é desconfortável. Porque não combina com uma mensagem feliz. Porque mostra um lado de Deus que tentamos ignorar. Mas ignorá-lo não o faz desaparecer. E quando isso acontecer, muita gente que nunca ouviu essa verdade ficará chocada, despreparada, aterrorizada. E, para muitos, será tarde demais.